Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Nós estamos aqui na cidade de Macau, em um dos pontos turísticos, né? Em um dos cartão postal também da cidade, onde aqui tem um moinho, porém não deu para eu colocar esse moinho como fundo do vídeo por conta do sol que está vindo de encontro ao meu rosto e a filmagem fica muito escura. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos estar comentando a lição de número 5, Fidelidade, um estilo de vida. A lição de número 5, ela será ministrada no dia 1º de agosto em todas as igrejas, Ministério de Madureira e também aquelas igrejas que se utilizam da nossa revista, né? Betel Dominical Adulto. E essa lição está uma lição extraordinária, como todas as lições, né, da nossa editora Betel, da nossa revista Betel Dominical, são excelentes. O texto áureo da nossa lição está em Salmo 31, versículo 23, que diz: Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Nós temos aqui a verdade aplicada, que está destacando aqui: ser fiel a Deus, né? Pede para ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus não nos isenta, né? Não nos isenta das provações, mas nos permite crescer na fé e no conhecimento do Senhor, testemunhando a sua provisão. Então veja bem aqui o que é que destaca essa verdade aplicada. Ser fiel a Deus não nos isenta das provações. Então, tenha em mente que pelo fato de você ser fiel a Deus, não quer dizer que você não vai passar por provações, né? Todas as pessoas que são fiéis ao Senhor, que buscam o Senhor, que jejuma, que sempre está estudando a Bíblia, que se esquiva do mal, que vive uma vida de santidade, essas pessoas, elas vão sim passar por aflições, por provações, porque isso é que molda a pessoa dela e também faz ela ter mais estrutura na pessoa de Deus, certo? Então, nós temos aqui o nosso texto de referência que está em Daniel, no capítulo 3 e o versículo 14 ao 18, que essa lição ela vai estar embasada, né, na vida desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou melhor, desses 4 jovens, né, que receberam codinomes ali na Babilônia, que são Daniel, Misael, Azarias e Ananias, e depois receberam codinomes ali naquela cidade onde foram levados cativos. Bom, nós temos aqui os nossos objetivos, que é muito importante também a gente alcançar os objetivos da nossa revista, né? Da nossa revista, na aula que nós estamos dando. Então, os objetivos sempre são 3, e o primeiro é ensinar a necessidade de tomar uma firme decisão, e o segundo é enfatizar a importância de termos uma postura corajosa diante das provações, e o terceiro é mostrar que nossas fornalhas evidenciam nossa fé e revelam o poder de Deus, certo? Então aqui é o nosso ponto introdutório. O comentarista aqui, que é o nosso bispo Abner, ele começa aqui dizendo que Sadraque, Mesaque e Abednego são provas vivas de que podemos viver neste mundo sem jamais permitir que o mundo nos impeça de adorar e louvar. Prova viva de que podemos viver neste mundo sem jamais permitir que o mundo nos impeça de adorar e louvar somente a Deus. Bom, o apóstolo Paulo, ele já falava mais de 2000 anos atrás, no capítulo 12 de Romanos, né, e o versículo 2, dizendo: não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, quando ele disse não se molde, não se conforme com as coisas deste mundo, ele estava dizendo não se molde ao sistema deste mundo. Então é muito importante a gente não se moldar, né, aos costumes pecaminosos deste mundo. E nós observamos aqui no título dessa lição, fidelidade, um estilo de vida. Eles decidiram ter esse estilo de vida ali, mesmo cativo, né? Mesmo cativos, eles decidiram ter um estilo de vida completamente diferente. É como se eles estivessem fazendo a diferença, como não? Eles estavam fazendo a diferença em terras estranhas, porque aquela terra ali, aquele local, não era sua pátria, né? Mas eles estavam fazendo ali a diferença. O profeta Malaquias diz que há uma diferença, né? 3:18 de Malaquias diz que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, há uma grande diferença, né? Então, a nossa vida tem que ser pautada na palavra de Deus. A nossa vida, ela tem que ser embasada nos princípios do Deus Todo-Poderoso, para que nós tenhamos uma vida diferente, para que nós vivamos uma vida diferente nesse mundo. E aqui o primeiro tópico é uma firme decisão, né? Uma firme decisão que aquele jovem toma quando ali o Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele declarou guerra contra Jerusalém e foi lá e invadiu Jerusalém, né? Arrancou o rei do trono, levou cativo os nobres e todos aqueles da linhagem real, ele levou cativo. E nesse meio estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Então, o comentarista diz aqui, ó, após conquistar, né, aquela cidade, em sua primeira deportação, ou seja, na primeira leva, né, o rei ordena ali que o chefe dos eunucos, ele escolha jovens com objetivo específico, né, para cargos de liderança, governo, e que esses jovens venham aprender a cultura babilônica, porque a cultura deles era completamente diferente da cultura babilônica. Então, ali o chefe dos eunucos estava encarregado, estava sobre essa responsabilidade de agora tentar tirar os costumes, né? Tentar tirar os costumes judaicos daqueles jovens e implantar neles uma cultura completamente diferente, né? Uma cultura que não existia sobre a pessoa deles. E o interessante é que eles são firmes na sua decisão, não é porque eles estão cativos que a sua vida vai ser moldada ao sistema babilônico. Não, eles estão cativos, mas a sua vida está pautada diante da palavra do Senhor. Então isso é muito importante. Então 1.1 diz o critério da escolha. Então qual era o critério das escolhas desses jovens para assumir posição no governo, para assumir cargos específicos que o rei ordenara? Então o rei, ele exigia que esses jovens tivessem um perfil, né, que preenchesse os requisitos que ele exigia. Então, nós observamos que aquele jovem, eles eram jovens da linhagem real, né? Jovens ali dotados de conhecimento, capacitados, e por isso chamou a atenção de Nabucodonosor. Então, a comida deles tinha que ser uma comida especial, uma comida completamente
diferente, que era para justamente ele ser, manter a sua aparência, né, manter ali uma estética completamente diferenciada. Então, segundo, eles deveriam ser saudáveis, né? Eles tinham que ser saudáveis, eles tinham que ter uma boa aparência, né? Eles tinham que ter aquela competência para assumir aquele cargo de liderança. Então, após toda essa exigência, esse processo, eles agora deveriam comer e beber a porção diária que o rei tinha ordenado para que eles viessem comer, né? E nós observamos que o Daniel, ele rejeita, ele não aceita comer do manjar desejável do rei. Então isso nos faz entender que mesmo nós distantes, em terras estranhas, né, Deus está conosco em meio a situações difíceis, em meio a situações onde nós olhamos e humanamente não tem uma saída, não tem uma solução, mas Deus está conosco, igual Deus estava ali com Daniel, com os seus 3 amigos. E eles estando ali, os seus nomes foram mudados. Aqui no 1.2, a mudança dos nomes. Daniel, né? Ele recebe o nome, ele recebe um codinome. Misael recebe outro, Ananias recebe outro e Azarias recebe outro. Então cada um recebe um codinome ali em Babilônia. E esses nomes foram trocados por Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, eles receberam esses codinomes ali na Babilônia. Então, segundo o comentarista aqui, Bispo Samuel Ferreira, ele diz que a mudança de nome era uma tentativa de integrar aqueles moços cativos à religião pagã, né? Era que eles viessem ali adentrar naqueles costumes pagãos, né? E eles recebem esses codinomes, mas eles se mantêm firmes, eles se mantêm em uma firmeza completamente extraordinária, né? O local que nós estamos aqui, o vento está muito forte, foi um local onde eu decidi gravar essa pré-aula, mas a região aqui é de muito vento, venta muito. Então, para não ficar aqui só na lição, observamos que esses moços, eles receberam alimentação adequada, porém Daniel, ele rejeita a alimentação que o rei lhe oferece, né? E os seus 3 amigos também rejeita a adorar a estátua que Nabucodonosor levanta no campo de Dura, ou de Durã, na província da Babilônia. Então Nabucodonosor dá uma ordem que todas as pessoas, quando ouvisse a diversidade de instrumento tocar, que seja o pífaro, a gaita, o fole, a zabumba, essas pessoas elas tinham que se prostrar e adorar a estátua que Nabucodonosor tinha levantado. Mas só que quando é tocado os instrumentos, musicais, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles permanecem de pé, eles permanecem ali em pé, e os demais prostrados diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado ali no campo de Durã, na província de Babilônia.
Isso nos dá a entender que muitas pessoas se prostam diante das dificuldades, diante das situações adversas. Muitas pessoas se prostam diante de situações que aos seus olhos humanos não tem mais jeito. E o que fazer em situações como essa? É manter uma posição firme, é manter uma confiança inabalável no Deus Todo-Poderoso, porque a própria palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor, essas pessoas são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Ou seja, tem uma fé inabalável no Deus Todo-Poderoso. Então foi isso que aqueles 3 jovens fizeram. Eles confiaram, eles acreditaram no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mesmo eles ali sofrendo ameaças, mesmo ali eles sofrendo ameaça de Nabucodonosor, se não se prostrasse, seria lançado ali na fornalha de fogo ardente, né? Seria jogado naquela fornalha, e aquela fornalha estava bastante aquecida. Eles seriam imediatamente lançados, mas eles não temeram. Eles permaneceram com a sua fé intacta na pessoa do Deus Todo-Poderoso. E as outras pessoas que já adoravam os deuses de Nabucodonosor se prostravam facilmente. E aqui nós entendemos a diferença de compromisso, né, de comprometimento com envolvimento. O Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 jovens, Ananias, Azarias e Misael, eles eram comprometidos com o Senhor. E diante da situação mais difícil, ele permaneceu com o seu compromisso com o Deus de Israel. Então nós observamos que as pessoas que são envolvidas, elas estão até na igreja, vão para a igreja com a Bíblia, mas quando as adversidades vêm, elas desistem, elas desanimam, porque elas não estão comprometidas, elas estão apenas envolvidas. E há uma diferença entre envolvimento e comprometimento. Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens comprometidos. Eles eram fiel ao Deus de Israel, mesmo fora da sua pátria. E isso foi que fez eles terem um estilo de vida diferente diante de uma nação estranha. Eles tiveram uma atitude, eles tiveram um estilo de vida completamente diferente. Em pleno século XXI, nessa era pós-moderna, onde tantas coisas estão acontecendo, onde tantos escândalos têm surgido e onde uma avalanche tem surgido para pagar a fé da igreja, mas nós temos que permanecer fiel a Deus e ter um estilo de vida completamente diferente, não se moldar ao sistema deste mundo, mas fazer a diferença no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Então foi isso que fez aqueles 3 jovens ali na Babilônia, porque eles tinham uma fé viva na pessoa do Deus Todo-Poderoso. Então aqui o tópico 2 vai nos dizer: antes do forno de fogo ardente. Antes do forno de fogo ardente. Então, nós observamos aqui que o comentarista vai falar que no 3º capítulo do livro de Daniel, nós lemos que Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de aproximadamente 30 metros, né, de altura, e ordenou que todos se prostrassem diante dela e adorassem. Aqueles que não fossem adorados, como eu já falara, ele seria lançado no fogo ardente, né, na fornalha de fogo ardente, e essa seria a penalidade para as pessoas que desobedecessem, que não obedecessem a ordem do rei,
seria lançado na fornalha de fogo ardente. Então, muitas das vezes a pessoa tem um emprego, trabalha numa certa empresa e surge algumas coisas lá que vai de encontro ao padrão da fé daquela pessoa, que vai de encontro aos princípios bíblicos daquela pessoa, e aquela pessoa, por medo de perder o emprego, porque tem sua família para dar de comer, ela começa a se moldar. Ela começa a se moldar aquilo que foi colocado, né? Que foi imposto para ela. Ela começa a se moldar aquilo ali com medo de perder o emprego. Talvez o desemprego para essa pessoa seria o fim, né? Então, tinha uma fornalha de fogo para os 3 jovens, mas eles creram que Deus ia livrar ele daquela fornalha. Então, assim, muitas das vezes, para aquele que está ensinando, né, a pessoa pode dizer assim: isso é muito fácil porque você não passou por isso é muito fácil porque você não está na pele daquela pessoa. Mas sempre quando a gente transmite uma palavra, a gente se coloca naquela situação. Porque não é fácil, mas não tem outro caminho. Não tem outra alternativa. Ou a gente abraça o reino, ou a gente verdadeiramente entra pelo caminho espaçoso que vai nos levar à perdição eterna. Então, não tem outra escolha a não ser abraçar as fornalhas da vida que Deus permite que nós venhamos passar por ela. Muitos dos pregadores têm esse jargão dizendo que Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas livrou do fogo. Isso é uma grande realidade, né? Porque nós observamos que Deus livra Sadraque, Mesaque e Abednego daquele fogo que a chama, antes dele ser jogado, aqueles homens foram consumidos pelaquela chama. Então, 2.1 diz assim, uma acusação, né? Agora surge ali os caldeus que vai acusar Sadraque, Mesaque e Abednego, estão doídos, porque eles não se prostraram diante da estátua que Nabucodonosor levantou. Então existem muitas pessoas assim, existem pessoas que quando você resiste a alguma oposição, alguma coisa que se levanta contra os princípios da palavra, alguém fica doído, só quer ser santo, né? Só quer ser santa. Mas não é porque fulano só quer ser santo, não é porque Beltrana só quer ser santa, é porque se agarrou com os princípios da palavra. Isso é muito importante quando nós abraçamos a palavra. Então, após ouvir o som dos instrumentos, todos que estavam no local se prostraram e adoraram a estátua que Nabucodonosor tinha levantado, né? Imediatamente, alguns homens ali, caldeus, denunciaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram lá doído, falar para Nabucodonosor: olha, aí tem um povo, tem 3 jovens aí que não deram ouvido ao teu decreto, eles não se prostraram diante da estátua que o Senhor levantou. É os fuxiqueiros da vida, né? Os fofoqueiros que inventa coisas para te derrubar, para te ver na miséria, para te ver destruído, mas Deus está no comando a partir do momento que você não toma a luta para você. Porque muitas pessoas querem resolver os problemas com a força do seu braço. Muitas pessoas querem resolver a situação, né, com a força da sua palavra. E não é por aí que essas coisas são resolvidas. Essas coisas são resolvidas no joelho, colocando diante do Senhor, apresentando a Deus para que Deus resolva a situação. E nós venhamos receber a vitória. Então, a acusação era de insubordinação, ou seja, eles não se submeteram à ordem de Nabucodonosor, né? Não se submeteram. Então, essa insubordinação era tanto política quanto religiosa, certo?
porque ele não adorou aos deuses de Nabucodonosor e também ele desobedeceu a ordem de Nabucodonosor. Já pensou você desobedecer a ordem de um rei cruel? Só uma pessoa que tem uma convicção extraordinária na pessoa do Deus Todo-Poderoso. Então, assim, o comentarista, o Bispo Ávido diz assim: assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, precisamos estar preparados para arcar com os custos das nossas escolhas. Quando estamos convictos, né, daquilo que Deus tem feito para conosco, daquilo que Deus tem realizado para conosco, nós estamos ali preparados para enfrentar o que vier, porque nós temos certeza que Deus, Ele está conosco, mesmo dentro das fornalhas da vida. Então, nem todos queriam sair da zona de conforto, né? Porque se não se prostrasse, ia sair da zona de conforto. E qual era a sentença para a desobediência? A sentença para a desobediência era a fornalha de fogo ardente. Então, eles preferiram se encurvar, né? Preferiram se encurvar aos costumes e ditames mundanos, a serem confrontados sobre o Deus a qual servem. Nem todos, ele diz assim, nem todos querem sair da zona de conforto, preferem curvar-se e moldar-se aos costumes e ditames mudando a seres confrontados sobre o Deus a qual servem. Existem pessoas, né, nessa linguagem aqui do bispo, existem pessoas que verdadeiramente não querem sair da zona de conforto, né? Elas preferem ficar ali naquele oba-oba, em cima do muro, não decide, não toma a sua decisão, não sabe se vai, não sabe se fica. Está feito a nação de Israel quando Elias desafiou aqueles 450 profetas, né, que era 450 profetas de Azera e 400 profetas de Baal. Então, disse ali para o povo: vocês têm que decidir. Vocês estão cocheando entre dois pensamentos. Vocês não sabem se serve a Deus ou se serve a Baal. Então vocês têm que tomar uma decisão, vocês têm que sair de cima do muro. Igual a igreja também de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, Deus disse assim: olha, como vocês não são quente nem frio, mas são mornos, eu vou vomitar vocês, né? Eu vou vomitar vocês. Então, era um povo ali que vivia em uma situação de mordidão, uma situação morna, né? Ou seja, não era quente nem frio. Então, quando tomamos decisões, e essas decisões vai afrontar alguém, né? Afrontar alguém, que eu falo assim, por exemplo, existe algo que está indo de encontro ao princípio da palavra. Aí você confronta aquilo, você não aceita, né? Você não aceita aquilo para a sua vida. Então, com certeza, você vai sofrer as consequências. Mas só que essas consequências que você vai sofrer, vindo da parte humana, vai vir um socorro maior do que aquela. E o socorro maior é aquele socorro que Deus vai te dar para você enfrentar a adversidade que você permaneceu fiel a Ele, né? Ele vai te capacitar para você enfrentar aquela situação e vai ainda te dar vitória. Então isso é muito importante, isso é muito importante. Então, 2.2, uma nova tentativa, né? Quando ele fica furioso, ele ainda dá uma oportunidade para Sadraque, Mesaque e Abednego. Diz assim: olha, vocês não se prostraram diante da estátua que eu levantei. Estou aqui parafraseando, certo? Mas quando vocês ouvirem aí o som da zabumba, do fole, do pífaro, da gaita, vocês têm que se prostrar, porque se vocês não se prostrar, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. E qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? E ainda desafiou, né, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então,
ele furioso ali, aí Nabucodonosor lhe deu uma ordem, lhe deu uma nova ordem, dizendo assim, vamos ver aqui. Apesar de estar furioso com a decisão de Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei Nabucodonosor lhes deu uma nova oportunidade de se redimir. Justamente foi o que eu falei, né? Que ele dá aquela segunda oportunidade e diz assim, qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Aí tem aqui um texto de referência, depois você lê aí Daniel capítulo 3, versículo 13 ao 15. Então, quando tomamos a firme decisão de obedecer ao Senhor, é comum surgir armadilhas, né? Surgir resistência, né? É comum surgir armadilha para fazer a gente sair do caminho, para fazer a gente sair da presença de Deus, para fazer a gente desistir, mas o segredo é perseverar. Foi o que aconteceu com o profeta de Deus que prediz contra o altar. A ordem de Deus para aquele profeta era não comer pão, nem beber água, nem voltar pelo mesmo caminho. Mas o que é que ele fez? Ele comeu e voltou pelo mesmo caminho, desobedeceu e morreu. Ele não deu ouvido à voz do Senhor, né? Ele não deu ouvido à voz do rei, mas caiu na mentira, armada pelo profeta velho, e como resultado da sua desobediência, morreu. Então, é feito o caso do Simei, né? Simei foi um homem que amaldiçoa Davi, espraguejou Davi. Quando Davi está velho, já próximo ali à sua morte, Davi dá conselho a Salomão. Diz, olha meu filho, seja homem, ande pelo caminho da verdade, faça tudo que agrada ao Senhor. Ele disse, tem Simei. Aí ele falou para Salomão o que Simei tinha feito para com ele. Ele disse assim, poupe a vida dele. Aí Salomão usou de misericórdia para com Simei. E fez uma casa para Simei, ali em Jerusalém, e disse assim, olha, você não saia de lá, porque no dia que você sair, você vai morrer. Aí teve um certo dia que os servos de Simei saem dos termos de Jerusalém e vão avisar para Simei. Aí Simei aborda a sua jumenta e vai atrás dos seus servos. Aí isso foram dizer a Salomão, disse assim, olha, Simei desobedeceu tua ordem. E quando Simei chega, Salomão vai perguntar a Simei, Simei, eu te coloquei em Jerusalém, falei para você que não era para desobedecer a minha ordem, por que você saiu, Simei? Então isso custou um preço muito alto, Simei foi morto. Então é melhor a gente obedecer a voz de Deus do que obedecer uma voz que está nos induzindo ao pecado. É muito importante a gente obedecer a voz de Deus do que uma voz que está nos induzindo ao pecado. E agora, aqui no 2.3, o 2.3 é uma postura corajosa, foi o que aquele jovem tiveram. O rei Nabucodonosor ofereceu a Sadraque, Mesaque e Abednego a oportunidade de mudar de ideia, né? Mas eles recusaram. Então o monarca ali, o Nabucodonosor, tentou gentilmente, mas afinal sua proposta foi um desafio religioso, dizendo, quem é o Deus, você lembra que eu falar aqui? Quem é o Deus que que vos poderá livrar das minhas mãos? Então qual foi a postura do jovem? A postura daqueles jovens que serviam ao Senhor. A ti não é preciso nós te falar esse negócio, rei, né? Que a convicção dele era muito grande. Como se diz assim, Deus vai nos livrar dessa situação. A ti não cabe a gente falar acerca deste negócio. Então, a certeza que eles tinham do livramento de Deus era uma certeza muito grande, né? No entanto, mesmo que o Senhor Deus não o livrasse do forno de fogo ardente, permanecia fiéis a Ele. Eles permaneceriam
fiel ao Senhor. Então, isso é que é importante. Aqueles 3 jovens estavam fazendo a diferença em terras estranhas. Por isso, a fidelidade deles denotaram um estilo de vida completamente diferente. Fizeram a diferença naquele local. Mesmo estando fora da sua pátria, estavam fazendo a diferença. Então isso é muito importante para a nossa vida. Nós sermos diferentes e moldado à palavra de Deus. O tópico 3 agora vai nos dizer o livramento no forno de fogo ardente. A fidelidade daqueles moços foi tão grande, mas tão grande que Deus enviou, né, um anjo ali. Aquele anjo tinha semelhança do Filho de Deus. Alguns falam que aquele anjo era o Cristo e nenhuma chama ardeu em Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi igual no caso também de Daniel, que foi lançado à cova dos leões, porque houve um decreto que não podia, né, no espaço de 30 dias, adorar outro Deus. Mas Daniel não poderia seguir esse decreto. Então existem decretos que nós não podemos se submeter a ele. Nós temos que obedecer às autoridades, porque as autoridades foi constituída por Deus. Se não foi Deus que colocou lá, mas foi Deus que permitiu a autoridade lá. Mas mesmo assim, se uma autoridade se levantar com um decreto contra os princípios da palavra, nós não podemos nos inclinar a esse decreto, nós não podemos abraçar esse decreto. Então foi o caso de Daniel, ele não abraçou aquele decreto, porque o decreto era para que no espaço de 30 dias não adorasse nenhum Deus. Ele sabia que Daniel orava ao Senhor. Então era uma forma que eles tinham de pegar Daniel. Porque Daniel era um homem que dava testemunho, era um homem santo. Então, quando Daniel ficou sabendo, Daniel permaneceu orando 3 vezes ao dia, como de costume, e mais com as janelas abertas, orando ao Senhor. Então isso lhe custou um preço muito alto. E qual foi o preço alto? Foi a cova dos leões. Mas mesmo na cova, Deus livra Daniel da fúria dos leões. E os leões servem de travesseiro para Daniel. Sabe por quê? Porque quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus, Ele nos dá livramento, Ele nos abençoa, Ele nos surpreende. Então foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens, eles não se submeteram à ordem de Nabucodonosor, porque a ordem de Nabucodonosor quebrava princípio. A ordem de Nabucodonosor ia de encontro à fé daqueles moços. A fé daqueles moços era uma fé viva no Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E eles eram uma pessoa voltada à palavra, e a palavra diz que não devemos adorar imagens. Então eles, de hipótese alguma, poderiam adorar aquela imagem que Nabucodonosor tinha levantado ali na província de Babilônia. E isso daí moveu a pessoa de Deus, porque o Salmo 12:5 diz que por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, o Senhor se levanta do trono e põe a salvo aquele que por ele suspira. Então, por um fiel, Deus se levanta do trono para o livrar, para lhe dar vitória. Então, o segredo é a gente confiar com toda a força no Deus Todo-Poderoso. Mediante a situação que nós estivermos passando, não importa o que nós estamos enfrentando, mas é o Senhor que vai nos surpreender, porque Ele é Deus de guerra. E as nossas guerras não pertencem a nós, mas pertencem a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. Então foi isso que aqueles jovens fizeram. Eles tiveram uma atitude corajosa de não negar o Senhor
e nenhum dano lhe aconteceu. No 3.1 diz assim, nenhum dano. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles foram jogados atados ali naquela fornalha de fogo. E eles estando atados, foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mesmo sendo lançado, né, nenhuma chama lhe consumiu, lhe tocou, porque diz aqui o comentarista fala, também a Bíblia diz que aquelas chamas estavam tão quentes, que quando aqueles homens foram jogar o Sadraque, Mesaque e Abednego, as chamas lhe consumiu, para você ver como estava superaquecida, certo? Mas o Sadraque, Mesaque e Abednego, nenhuma chama lhe fez dano. No entanto, eles não sofreram nenhum dano. Então, para espanto de todos, o fogo não tinha tido poder algum sobre aqueles homens. O que parecia ser uma tragédia transformou-se em um grande testemunho, né? O próprio Nabucodonosor ficou admirado, ficou pasmado. Muitas vezes Deus permite que nós entramos no fogo para que exercitamos a nossa fé e seu nome seja glorificado. Qual fogo que Deus permite muitas das vezes que nós entramos? As dificuldades, pode ser um desemprego, pode ser alguma coisa que surgiu, mas Deus, Ele permite para provar a nossa fé e para que nós venhamos também exercitá-la, certo? E muitas pessoas vêm a glorificar o seu nome por intermédio da nossa vida, porque Nabucodonosor ficou admirado, ficou pasmado, ele viu a fidelidade daquele jovem no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e ele viu que realmente existe um Deus poderoso. Ele estava inclinado aos seus deuses, mas ele viu que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus que mesmo o homem no fogo, o fogo literal, as chamas não lhe consomem. O 3.2 é semelhante ao filho dos deuses. O espanto do rei Nabucodonosor foi imediato. Havia lançado 3 homens atados dentro do fogo, mas agora ele viu 4 homens soltos, passeando, sem nenhuma lesão. E ele disse que o quarto, em sua interpretação, era semelhante ao filho dos deuses. Filho de Deus, ali se manifestou para trazer conforto, para trazer alegria, para trazer paz para Sadraque, Mesaque e Abednego. Era como se dissesse assim, olha, valeu a pena você confiar em Deus, porque eu estou aqui contigo para te livrar. Então vale a pena nós confiarmos no Senhor nas adversidades, porque é Ele que vai nos livrar das fornalhas da vida. 3.3, um importante reconhecimento. Nossas falhas evidenciam nossa fé e revela o poder de Deus sem hesitação. O rei Nabucodonosor escolheu que Sadraque, Mesaque e Abednego eram servos de Deus Altíssimo, né? O rei reconheceu que Sadraque, Mesaque e Abednego eram servos do Deus Altíssimo. Realmente não só era de boca, não, mas eles eram de verdade servos do Deus Altíssimo. E pediu que saíssem do meio do fogo. Eles testemunharam publicamente acerca do livramento e da confiança que eles tiveram em Deus. Também redigiu um decreto penalizando quem proferisse alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso é Deus, é o Deus Todo-Poderoso. E agora, para nós concluirmos essa maravilhosa lição aqui na cidade de Macau, uma cidade maravilhosa, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Eu estou aqui próximo à praia de Camapum, uma praia maravilhosa. Para a gente concluir aqui, nós observamos que esta lição, nós aprendemos algo tremendo aqui com Sadraque, Mesaque e Abednego, que diante das provações, diante das situações que sobrevêm contra a nossa vida, o segredo é a gente confiar e acreditar em Deus. Porque quando a gente confia e acredita em Deus com todas as nossas forças, Deus vai entrar em ação. Aí se você disser assim, mas se ele não entrar em ação? Se ele não entrar em ação é porque ele quis que você fosse para a glória, morar com ele. E mesmo assim você não saiu derrotado.
Porque a derrota é quando a morte te vence. Quando a morte te vence é quando a pessoa parte deste mundo e vai viver uma vida eterna sem Deus. Mas quando a gente parte deste mundo para viver uma vida eterna com Deus, a morte é só um começo de uma nova trajetória de vida. Então aprendemos hoje com esta linda lição extraordinária que Sadraque e Mesaque nos deixou, que mediante as dificuldades da vida, nós venhamos confiar com todas as forças no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque Ele nos dá vitória. Que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe dê saúde, paz e força e vigor. Se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho, para todas as vezes que for colocado um vídeo, você receba aí a notificação e possa assistir esse vídeo. E também deixe algum comentário, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Também, se você não gostar do conteúdo, deixe o dislike, não tem problema nenhum. Deus abençoe sua vida e até a nossa próxima lição.